baixinho, ela fazia assim, ó. Aí ele se animava e ela fazia assim. Você vê que é uma orquestração, né? Uma regência. Tudo Aumenta tem e uma baixa o técnica, volume. viu? Eu não sei o que a Maribel faz. A Maricel também não sei. Milagres. Ela chora e ri. Já estamos entrando no Facebook. Já estamos nele, já. Só não apareceu aqui para a gente ainda. Agora apareceu, viu? Pode deslizar aí que nós já estamos nele, já. Aí, maravilha. Aí... Bom, para você que já entrou conosco aí, faltam ainda uns 2 minutos. A gente vai aguardar esses 2 minutos, mas você já é bem-vindo, tá bom? Pode ir dando seu alô, colocando seu nome, de onde você é, e a gente vai aguardando, tá? Demi, levanta um pouquinho a sua câmera, que senão fica só o rostinho, muito quadro, só o rostinho. Você pode colocar um pouquinho mais. Isso. Maravilha. Fica melhor, mais centralizado. Isso. Nada como ter gente aí para orientar. Senão fica só um pedacinho. Quem sabe, sabe. E você tem muito para dar aí. Ai, que medo. Aqui ainda falta 1 minuto, mas a gente tem muita gente já entrando, né? O Paulo de Macaé, Ótimo, você Rita, conseguir ficar falou assim. de onde é. O César também não falou de onde é. Luzinete, Tiago, o Rodrigo Silva também não falou de onde é. Mas se for, eu não sei se tem mais de um Rodrigo Silva e o meu óculos não me permite minha vista enxergar se é o Rodrigo Silva do NASP. Depois vem o Maxwell Leite, de Goiânia, olha lá. Não, Maxwell Lisete. Olha aí quem chegou. Chegou de Nova York para o mundo. Olha só! Aê! Olha, eu tava... Ei, Costa! Hã? Tudo bom, Costa? Cadê você? Ah, você está atrás da cruz, tá certo. Tá vermelho Muito bem. o negócio aqui, né? Não sei o que aconteceu. É o calor norte-americano. Não tem calor nenhum. É defeito, né? Bom, gente, nós já estamos aqui no Zoom, já são 8 horas, né, da noite, 20 horas. E eu quero dar oficialmente as boas-vindas para todos vocês que estão ligados conosco. A equipe aqui já está completa. A gente tem um prazer enorme de receber todos os nossos queridos amigos, né, que caminhamos juntos aí por muito tempo e ainda caminhamos até agora. A gente tem, como todos vocês, um grupo de WhatsApp para poder conversar, né? E hoje a nossa lição vai ser especial. Nós já temos gente entrando de todos os lugares e o Williams também acabou de entrar agora. Eu vou começar aqui a nossa apresentação. Vamos fazer uma apresentação antes de orar. Aí vocês se apresentam, depois a gente ora para começar o estudo, tá bom? Vamos começar lá pelo pastor Hélio Carnassali. Pastor Hélio, nosso orador, a quem nós amamos e respeitamos e que nos pastoreia. Olá, pastor Fernando, queridos colegas, Erlo, Fernando, Josué, Dermival e Williams. Que ideia maravilhosa sua, Fernandinho, nos reunir para esse momento especial do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu estou muito contente por estar com vocês e por podermos juntos participar. Nesse momento, eu estou aqui em Brasília, eu estou atuando na divisão sul-americana e cuido de 2 áreas, da área de espírito e profecia e a área de liberdade religiosa, e tenho a oportunidade de estar em contato com a nossa igreja aqui na América do Sul. É um prazer estar junto com vocês. Desejo a todos os nossos queridos amigos um feliz sábado e um estudo proveitoso da lição da Escola Sabatina.
Que maravilha. Pastor Williams Costa Júnior, fala para nós de onde você está falando. Estou aqui O que da você minha está fazendo casa, hoje? na biblioteca aqui, na minha casa em Washington, e é uma alegria muito grande poder estar junto com vocês. Eu estava assistindo o Revista Novo Tempo e acabei de levar as notícias internacionais lá, e agora nós já estamos juntos aqui. É uma bênção muito grande. Eu me sinto muito honrado com o convite. Eu criei uma pequena confusão, então, nessa lição aqui, eu vou dar uma saída e voltar algumas vezes, mas vamos estar juntos. Williams. Nada que chegue a ser marcar 2 casamentos no mesmo dia em lugar diferente, né? Não, mas tudo é possível nesse mundo. É verdade. Pastor Erlo Brown, seu alô para nós aí, Erlo. Boa noite a todos os amigos do quarteto, o nosso regente, nosso diretor musical, Dr. Williams Costa Júnior, nosso orador, Hélio Carnassali. Acho que antes de terminar a lição, nós vamos contar aquela história, viu, pastor Josué? Hoje acho que não, Erlo. Hoje acho que não. Deixa para outro dia, Erlo. Vamos ficar na lição. Hoje não é dia disso. Lição que a gente não pode esquecer. Amigos, uma boa noite, um bom sábado para todos vocês. E eu trabalho na parte central do estado de São Paulo. Estou na cidade de Campinas, aqui ajudando a Igreja Adventista. E é uma alegria muito grande poder participar com essa lição aqui tão importante para a expansão do reino de Deus. Amém. Que maravilha. Pastor Dermival Reis. Pois é, eu acho que eu sou o mais velhinho, teoricamente, sei lá. Já essa semana, coincidentemente, eu estive pastoreando aqui no Cevisa, fazendo as reflexões, amanhã continuo. Então, eu tive uma ocupação pastoral essa semana. É um prazer estar com os colegas, com o pastor Fernando, o pastor Erlo, o pastor Josué, pastor Carnassali, pastor Costa Júnior. É uma alegria estarmos juntos e com os irmãos queridos nessa lição espetacular. Que alegria estarmos juntos. Maravilha. E agora, por último, mas não menos importante, já ouvi essa frase em algum lugar. Josué, meu amigo, sua saudação. Ei, pastor Fernando, que bom a gente poder estar reunidos aqui. Eu estava lembrando, pastor Hélio, que acho que nós passamos uma lição lá no NASP São Paulo, sob a sua liderança, mas o mestre pastor Williams Costa Júnior não estava com a gente. Então, acho que é inédito esse momento de estarmos juntos, uma alegria grande. Pastor Erlo, com o pastor Demival, pastor Hélio Carnassali, todos nós, é sempre um motivo. E eu levo vocês no coração e na parede. Dá uma olhada aí na minha parede. Vocês estão vendo que eu carrego vocês o tempo todo aqui comigo, né? O pastor Josué, nós passamos também uma lição juntos num evento em Salvador, na Bahia. Foi? No Balbininho, quando o pastor Bulhon pregou e nós participamos daquele evento grande ali na Bahia e também, só que o Dermival ainda não estava, foi contratado como primeiro tenor, o Josué Navarrete, ele chegou e também o Williams estava com a gente, mas Dermival ainda não havia chegado. Josué Navarrete repôs o nosso primeiro tenor aí. Então nós participamos duas vezes, fizemos lições gerais, mas faltando um. E hoje acho que é a primeira vez que juntos estamos fazendo uma lição geral. Então, é uma alegria muito grande e a gente poder saber que está falando para muita gente querida, né? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E nós desejamos para você, meu irmão, minha irmã, um abraço especial e um feliz sábado. Que Deus os abençoe no estudo dessa lição. Amém. Amém. Olha aqui que bacana, você está falando e aqui o Silvio Cavalcante falou assim, ó, feliz sábado para todos vocês. Essa formação de 92, não sabe, mas eu sou fruto do ministério de vocês. Amém. Fui atraído pelo evangelho através da música de vocês e fui batizado em 93. Hoje estou servindo como ancião na Igreja Central de Cotia, que é o campo aqui da Paulistana, né? Valeu, Silvio. Obrigado pelo seu testemunho. Legal. Agora vocês veem, só para a gente se apresentar em 6, já foram 7 minutos,
Se a gente chegar na terça-feira, já vai ser uma coisa bacana nessa lição, Pastor né? Fernando, Mas então, vamos lá, para meus amigos. completar a apresentação, vamos lembrar que essa formação é a 15ª formação dos Arautos do Rei e é a única em que todos são pastores. Isso nunca não aconteceu nem antes e nem se repetiu depois. Então, nós somos os únicos em que todos eram pastores e dedicaram sua vida totalmente ao ministério. Isso é uma marca muito especial desse grupo, além da amizade que nos une. Então, pastor Hélio. Pastores. Oi, pastor Erlo. É o monoguinês? É monoguinês, é o único da espécie. Bom, gente, eu vou pedir para vocês que estão mandando as suas mensagens começarem, daqui a pouco, quando a gente começar a lição, colocar seus comentários, perguntas que você tiver para fazer, tá bom? Para que a gente inclua e interaja com você. Mas antes de começar o estudo, então nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir ao pastor Hélio, por favor, ora conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito pelo sábado que já começou, pela alegria de receber o teu santo dia e com ele a renovação das tuas bênçãos, as tuas promessas, de que o Senhor tem preparado para nós um tempo de restauração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a todos um momento agora especial, ao estudarmos tua palavra, nos prepararmos com o conteúdo da lição da Escola Sabatina, para que sejamos edificados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha, bom, como sempre, a nossa lição vai ser assim, uma conversa de amigos, todos podem falar, podem entrar na conversa um do outro e a lição vai fluindo. A nossa lição do trimestre, fazendo amigos para Deus, né? A alegria de participar da missão de Deus, da sua missão, e essa semana desenvolvendo uma atitude conquistadora. E a gente começa, vamos seguindo sábado, domingo, você que é professor da Escola Sabatina, pode participar conosco aqui através do Facebook, tá bom? Vamos lá. Quem faz para nós uma introdução aqui dessa lição da semana? Demival, podemos contar com você para fazer essa introdução? Podemos. O pastor Hélio tem algumas palavras que ele considera palavras-chave, é a palavra intencionalidade, e eu colocaria nessa lição essa como sendo uma palavra-chave dentro do ministério de Jesus. Eu tenho outra palavrinha que eu encontrei aqui. Jesus tinha a capacidade de ser inclusivo. Ele incluía as pessoas e ele sabia aceitar e afirmá-las para que elas não tivessem medo, tivessem coragem de prosseguir, não reprovava ninguém, né? A sua graça maravilhosa, né? Então, esse Jesus inclusivo teve um ministério extraordinário, por isso que ele teve contato com pessoas rejeitadas, ele derrubou barreiras de preconceito racial, preconceito também de gênero, homens. Tinha um grupo de mulheres que seguia Jesus, então ele era inclusivo, né? O seu amor não conhecia limites. Então, para mim, esse é um fator muito importante, já nesse começo de considerações, essa inclusividade de Jesus, que fez com que ele tivesse uma atitude conquistadora, né? Uma atitude conquistadora com quem quer que ele entrasse em contato. Pastor Demival, além de a gente perceber, né, Jesus tinha essa atitude de afirmar as pessoas, aceitar as pessoas. Então, quando a gente lê todos esses contextos de como ele saiu para conseguir chegar no coração, né, é algo extraordinário. Mas o que me chamou bastante atenção é o fato, justamente aqui da parte introdutória, o nosso verso áureo, que diz que nós, como cristãos, precisamos também nos preparar, assim como Jesus, para aprender a defender a nossa fé. Não a defender de maneira inadequada. E tem um infográfico aqui que eu recebi, que eu achei bem interessante. Defender no sentido de santificar a Cristo, no sentido de mostrar essa defesa com mansidão, com carinho, como fiéis testemunhas. E qual o objetivo? Qual é a intencionalidade? Sempre. Jesus tinha salvar o perdido. E nós, com certeza que seguimos a Jesus, devemos também ter essa mesma visão
evitando simplesmente tentar se defender a si mesmo, às vezes com um espírito um pouco de arrogância. Não, isso não vai valer a pena. Esse não é o modelo de Jesus. E também evitar acusações e também evitar acusações e discussão, né? Às vezes as pessoas dizem, nunca se envolva com política, futebol e religião. E quando a gente vê os exemplos dessa semana, como Jesus tratava e como ele conseguiu trabalhar, a gente fica maravilhado e a gente tem que aprender muito dele. Pastor Fernando, eu achei uma frase na introdução da lição, na parte do sábado à tarde, muito linda. Eu queria trazê-la para esse momento inicial. E está no primeiro parágrafo, diz o seguinte: a profundidade do seu perdão, referindo-se a Jesus, era infinitamente maior que a profundeza do pecado das pessoas. Seu amor não conhecia limites. O saudoso pastor José Viana, evangelista, trabalhou em tantas áreas aqui do Brasil e da América do Sul. Ele gostava de dizer que a capacidade de Deus, capacidade de Cristo para perdoar excede em muito a nossa capacidade de pecar. Então, é uma marca muito forte, né? Esse amor sem limites de Cristo em aceitar e perdoar as pessoas. Esse para mim, foi o ponto mais encantador da lição, sermos lembrados desse amor exuberante. Brennan Manning, que escreveu o Evangelho Maltrapilho, ele tem uma frase, a extravagante graça de Cristo, o extravagante amor de Deus. Eu gosto dessa expressão, a extravagância do amor, da graça divina, em aceitar, acolher, abraçar, perdoar e transformar. Eu acho que nessa introdução... Além do seu amor. Pode dizer, pastor Josué. Eu acho que nessa introdução, a gente, como a gente está fazendo aqui, destacar a pessoa de Cristo, né? A pessoa de Cristo é extraordinária, né? A lição diz aqui que ele tratava com respeito e com dignidade todas as pessoas. Isso é uma coisa muito linda, né? Então, o Deus encarnado, ele dá importância a cada pessoa. Então, não tem pessoa que é pior, que é melhor, que é inferior ou superior. Então, quando ele trata com as pessoas, o foco das pessoas, né? Ele as eleva, ele as trata com carinho, como se elas fossem as únicas no mundo. Então, quando a gente pensa em Jesus revelando quem é Deus, a gente não pode deixar de ficar admiradíssimo de quem é Deus e quem é Jesus. Coisa linda isso. Pastor José, ninguém estava além da graça e do amor de Jesus. E a introdução ainda diz, olha, ele não tratava como se a gente já fosse um Abrastemp, né? Ele tratava as pessoas e sonhava, via nelas o que elas podiam se tornar através da sua graça. Isso é maravilhoso, uma lição que a gente tem que colocar no coração. Aqui no Facebook, a Márcia Andréia da Rosa, ela comenta o seguinte: Jesus é o maior exemplo de amor. Ele curava as pessoas e se preocupava com elas, mas não só com a cura física, mas com a cura espiritual também. Eu gosto sempre de lembrar, sabe? Aqui no sábado diz também que embora de vez em quando ele tratasse dessas mensagens duras, né, para os líderes religiosos que representavam todos nós que estamos aqui, que somos pastores, né? Ele os amava também, né? Porque muitas vezes existe assim um comentário hoje assim de muitas pessoas atacando organização, ou atacando liderança, né? E falando de um amor que é unilateral, né? Nós temos que amar o perdido, o afastado, o rejeitado, mas a gente também não está afim de amar mesmo os líderes religiosos, né? Ele usou, por exemplo, a mesma medida para Nicodemos e para o jovem rico. Eu costumo dizer que ele foi com 2 pés no peito, Jesus, né? Ou seja, ele foi direto com o jovem rico, né? E com Nicodemos também. Nicodemos chegou a falar para ele, elogiou, e ele de cara já diz assim: você tem que nascer de novo. Falar para um doutor da lei uma coisa daquela, né? E o jovem rico foi a mesma coisa, né? Uma coisa te falta. E aí cada um reagiu de um jeito, né? Porque ele falava de jeito a conquistar essas pessoas, né? No domingo, o título é Receptividade ao Evangelho, e aí começa com a questão da samaritana, né? O que vocês têm para dizer?
Eu acho essa uma das mais lindas histórias, um dos mais lindos registros dos evangelhos. Aliás, João, ele tem uma capacidade de perceber detalhes na sua narrativa diferente dos demais, e ele coloca um enredo assim maravilhoso. E eu fico pensando naquele encontro entre Jesus e a mulher samaritana e o impacto que ele exerceu sobre a mulher. E eu destaco o seguinte: não dá para a gente entrar em todos os detalhes, que é lindo, maravilhoso o texto, mas os discípulos, quando saíram do poço em direção à cidade, eles olharam para os samaritanos e eles apenas viram naquelas pessoas que podiam vender alguma coisa para eles. Era tudo que eles conseguiram enxergar. Quando a mulher samaritana, que esteve com Cristo ali no poço e sai para chamar as pessoas, ela sai contando de alguém que havia dito da vida dela tudo quanto ela havia feito. Ela disse: encontrei o Messias. Olha a postura, a diferença. Ela não se envergonhou de expor uma vulnerabilidade, uma fragilidade dela. Ela disse: olha, ele falou toda a minha vida, vocês sabem que minha vida não é toda certinha, ele já me disse tudo isso, mas ele é o Messias. Então eu vejo um encanto, a diferença. Os discípulos viram apenas naquelas pessoas uma oportunidade para comprar alguma coisa. Ela viu a oportunidade para contar do Messias, do Cristo que ela havia encontrado. Que espetáculo maravilhoso isso. O estudo da lição da escola sabatina sempre vai nos ensinando, né? Então, você vê, já sou pastor há 38 anos, mas aprendi uma coisa nova que eu não sabia na lição da escola sabatina. Por isso é importante a gente estudar a lição da escola sabatina. E esse texto de João, capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu já tinha lido isso um monte de vezes. Quantas vezes já li? Mas a lição da escola sabatina, ela resgata esse sentido, esse significado, né? Por que era necessário? Era necessário porque o Espírito Santo de Deus estava trabalhando nos corações, né? Então, Jesus, em conexão com o Espírito, entendeu: não, eu não posso deixar de passar lá, né? Então, é como se alguém preparasse uma coisa para você, falasse assim: ó, eu preparei um lanche para você aqui, você precisa passar aqui. Você fala: bom, não posso ir para qualquer outro lugar sem passar lá, é uma necessidade, né? E é tão lindo. Interessante, Josué, que havia uma rota alternativa, e muitos judeus faziam essa rota alternativa para desviar de Samaria. Ela demorava quase o dobro de tempo. E Jesus não, ele optou por essa rota, e na minha convicção, o Espírito Santo já havia preparado esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, e que depois resultou na conversão não só dela, mas de muitas pessoas naquela cidade. Agora, uma coisa, pastor. Diga lá para o pastor Demival, eu vou depois. Ok. Jesus foi o que foi. Aquele era o último lugar que alguém deveria passar. Ainda mais pensando em pregar o evangelho, Samaria era o último lugar. Era um lugar inacessível, um povo difícil, um povo complicado, um povo enrolado, um povo confuso na sua espiritualidade, na sua religião. Era um povo sincretista, haviam misturado a sua religião com a religião dos judeus, né? E agora nós temos os olhos ungidos de Jesus. Nós também precisamos de olhos ungidos. Jesus, ele viu naquela mulher possibilidades fantásticas, porque não foi só ela. Através dela vieram muitas pessoas mais. Então, isso é fantástico, né? Era o último lugar? Não, aquele que tem os olhos ungidos, ele vê em cada lugar, em cada pessoa, enormes possibilidades. Agora, uma coisa também interessante é que, dentro do título da lição, essa atitude conquistadora, o fato de Jesus ir passar por Samaria não só ajudou aos samaritanos, mas foi uma baita, como diz o gaúcho, uma baita lição para os discípulos, que eles olhavam, ali não é frutífero. A gente, quando vai fazer o evangelismo num lugar, a gente vai falar com os evangelistas, eles sempre falam: não, aquele local não é promissor.
E os discípulos, os estrategistas, falaram, não, por ali não. Se a gente for pelo outro caminho, a gente pode ajudar mais gente. Mas Jesus contrariou. Era difícil? Era difícil. Mas as lições deixadas para os discípulos e também para nós significam o seguinte, a gente tem que fazer o trabalho e evangelizar e ter atitude conquistadora nos territórios mais promissores e nos lugares mais difíceis também. Eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa, que Jesus só era o que era por causa da atuação do Espírito Santo na vida dele. Ele só tinha esses olhos ungidos por causa da atuação do Espírito. E às vezes a gente quer ser o que Jesus era, fazer o que Jesus fazia, mas nós não temos essa conexão com o Espírito Santo. É verdade. A gente não está aberto, a gente não está sensível. Tipo assim, nossa, eu me valho, entendeu? Eu consigo fazer as coisas por mim mesmo, eu sou inteligente, eu isso, aquilo. E na minha percepção, Jesus só era ou só foi o que foi por causa da atuação do Espírito Santo na vida dele. Ele viu o que os discípulos não viram e ele percebeu, nessa linha, Josué, ele percebeu o que o Espírito Santo queria mostrar, que era um grupo de pessoas que precisavam daquela mensagem. Ele ficou mais 2 dias e depois o testemunho do pessoal de Samaria foi assim, não, agora já não é mais por causa do que aquela mulher falou, do que você falou, agora nós vimos e nós testemunhamos por nós mesmos que ele é o Messias. E isso depois vai impactar lá no futuro. A lição traz o texto de Atos 8, né? Vai impactar lá no futuro, quando Filipe vai pregar em Samaria, eles também recebem o batismo do Espírito Santo. Olha o desdobramento, a gente nunca pode imaginar o alcance da tarefa que Deus tem planejado realizar por nosso intermédio e realizou pelo próprio intermédio de Cristo. Uma rica colheita, né, pastor Carlos Nassari? Tremenda, tremenda. Eu me lembro... Eu tenho 2 perguntas para deixar no ar, a gente vai comentar rapidinho e vai passar para a parte da segunda. A primeira, sim, mas será que é possível ou existem pessoas hoje que são tocadas pelo Espírito para falar com outras pessoas na mesma situação? Será que o Espírito toca? Ou nós devemos simplesmente dizer assim, porque a Bíblia fala quanto a abrir os olhos espirituais, os olhos da fé, né? Muitas vezes, né? Essa conexão com o Espírito. Não acontece que muitas vezes o Espírito toca você para falar com alguém ou para fazer alguma coisa? Essa é a primeira pergunta. Aí a outra é assim, o Marcos Freire está dizendo assim, nós não devemos ser seletivos ao apresentar o Evangelho, pois há receptividade onde menos imaginamos. O Marcos Molina diz, Jesus não tratava os excluídos com diferença. Por que será que ainda hoje nós não conseguimos agir assim? E eu quero emendar isso aqui no seguinte, é que evangélicos, né, nós evangélicos em geral, da parte de muitos, existe um preconceito muito grande, né, principalmente com religiões afros, né? E até aconteceu um tempo atrás, talvez um ano e pouco, que colocaram fogo num terreiro, né? E houve uma igreja evangélica lá que se uniu depois para reconstruir aquilo, né? E às vezes as pessoas olham com muita ojeriza, né, para isso aí. E quando a gente vê que Jesus ele foi para falar com a samaritana, eu creio que seria comparável isso aqui. Jesus disse assim, ó, vamos passar por ali, nós temos que passar naquele lugar e eu tenho que falar com uma pessoa ali. O Espírito tocou, tem uma pessoa interessada ali. Ela atendeu o convite do Senhor Jesus e ele realmente não discriminou aquela mulher, que poderia também ter respondido negativamente, como o jovem rico fez, né? Fernando, eu acredito que o Espírito Santo ele põe convicções no nosso coração para a gente falar com determinadas pessoas. Isso pode acontecer das formas mais inusitadas. Pode ser numa viagem, num meio de transporte, pode ser numa visita que você faz. Eu tenho convicção e já passei por esse tipo de experiência e creio que todos vocês, você em algum momento, você está numa entrevista, conversando com alguém, de repente surge uma oportunidade, você insere ali um argumento espiritual, religioso. Então, o Espírito continua trabalhando, ele não ficou limitado ao início da igreja primitiva, ele é uma bênção para nós ainda hoje e vai ser muito mais à medida que a gente se entregar nas mãos do Senhor e permitir que ele nos use como seus instrumentos. Fernando,
Verdade. Pastor Williams, manda ver. Essa semana passada morreu a minha tia de Covid-19. Ela viveu 94 anos, mas foi vítima da pandemia que está assolando todo mundo, então terminou atingindo a minha família. Ela é a irmã mais velha da minha mãe. Quando ela era jovem, ela casou com um comerciante de São Paulo e ele leu no espírito de profecia que deveria se mudar para Garanhuns, ou para uma cidade no interior, para ir para pequenas cidades. E lá era a sede do bispado, ele sofreu muita resistência. Mas com muito sacrifício eles começaram um grupo e um pouco depois aconteceu uma tragédia, ela tinha 35 anos, houve um desastre de carro, ele morreu, mas sobreviveu ela e os 4 filhos. No meio de todos esses transtornos, a igreja de Garanhuns, uma cidade que é sede de bispado, ela cresceu, hoje está consolidada e todos os filhos eles servem a igreja. Então, na época que ele fez essa mudança, era uma loucura. Eu imagino que os discípulos, quando pensou de ver Jesus indo para Samaria, ficou louco. O que ele vai fazer ali? Mas havia um plano de salvação. Meu tio, ele tinha esse ideal de ter uma igreja ali. E isso foi usado para a glória de Deus, apesar das tragédias, apesar das dificuldades. Amém. Vamos mudar para segunda-feira, mudança de atitude. E aí a gente começa aí com... Bom, vamos lá. Comentem para nós. Mudança de atitude. Essa é uma história tremenda, né? Mais uma dos grandes relatos do Evangelho. E sempre nos é dito que a forma aparentemente rude, descortês, como Jesus se dirigiu a essa mulher que é chamada de mulher cananeia ou mulher cirofenícia, a gente nem sabe o nome dela, não foi assim tão descortês, né? Eu ainda estava justamente tentando entender melhor isso. Um comentarista que a gente aprecia muito, o Barclay, ele diz que mesmo às vezes alguma palavra que você possa interpretar como sendo dura, mas dita de uma forma amorosa, gentil, ela tem um outro efeito. E o que eu entendi, Fernando, nesse contexto, é que o que Jesus queria mesmo era mostrar para os discípulos qual era a atitude que eles deveriam ter com pessoas que não pertenciam ao reino de Israel. Então, esse é o 4º episódio que os evangelhos registram do relacionamento de Jesus com pessoas fora de Israel. Curioso que na mesma lição, o relato da mulher samaritana é o primeiro e depois esse é o 4º relato, e eles aparecem na mesma lição. Então Jesus queria mostrar para os discípulos, era uma tremenda lição evangelística, porque Jesus, ele jamais faria alguma coisa para magoar, para ferir alguém. Então a gente tem que afastar qualquer possibilidade de Jesus ter sido rude, mal educado, grosseiro. Isso está fora de questão. Ele trabalhou no limite que os recursos verbais permitiram, para também dar para essa mulher uma oportunidade de ela expressar a sua fé. E Jesus termina com uma das declarações mais maravilhosas, dizendo: olha, grande é a tua fé, mulher. E quem de nós não gostaria de ouvir uma expressão dessa? Então, eu vejo 2 coisas. Afasta qualquer ideia de que Jesus foi rude, grosseiro, coisa assim, e que Jesus sabia, ele vai no limite para prover a salvação daquela mulher, e vai também no limite para ensinar os discípulos a terem uma postura positiva em relação a pessoas que não pertenciam ao reino de Israel. Sabe, pastor Fernando, eu vejo aí uma coisa impressionante sobre Jesus. Ele não conseguia esconder a sua simpatia, o seu amor, a sua bondade, mesmo falando algumas palavras que poderiam, de alguma forma, fazer com que aquela mulher recuasse, né? Falando de cachorro, o cachorro no Oriente é um animal desprezado. Então, Jesus não escondeu, não tinha como esconder a sua aceitação. Ela percebeu que Jesus a aceitava completamente. Então, quando a gente tem uma atitude como a de Jesus, essa atitude inclusiva, as pessoas não vão fugir de nós, elas não vão se afastar. Muito pelo contrário, elas vão continuar conosco,
e aí elas serão atraídas para a verdade. Ô, Derme, você estava falando aí sobre que Jesus não podia esconder essa simpatia, e de fato Jesus era, e diz que até nesses momentos de reprovação, né, quando ele chamava os fariseus e tal de raça de víboras, né, o tom da sua voz, diz que ele tinha um choro na voz, né? Então as pessoas, eles ouviam aquela palavra, né, que era dura, né, mas com amor. E eu fiquei pensando aqui, né, sobre essa questão de atitude dura, crítica, né? Preconceituosa, e às vezes nós somos muito assim, né? Às vezes as circunstâncias levam a gente a tratar as pessoas assim, de uma maneira que não tem nada a ver com o que Jesus trataria as pessoas. E aí a gente justifica, mas porque a fila está demorando muito, porque o atendente está sendo rude também, e a gente, em vez de agir, não é como Jesus agiu, a gente reage, né? E aí, em vez de abrir as portas, a gente vai fechando as portas. Por isso que eu insisto que essa questão da presença do Espírito Santo na nossa vida é que vai nos moldando, né? Vai dizendo assim, essa pessoa com quem você está falando, que está te atendendo, né? Ela é um candidato para o reino, né? E é através de você. E quem sabe você não vai ter um outro momento para se encontrar com ela, né? Então... Ellen White fala exatamente, ela usa a seguinte expressão dentro do que você falou, que havia choro na voz de Cristo e lágrimas nos seus olhos, mesmo quando ele tinha que usar essas expressões de repreensão, mas era com tanto amor, com tanto sentimento de resgate, de salvação. E esse é um desafio para nós, a gente que lida, todos nós exercemos funções de liderança na igreja, ou mesmo na família. Como é desafiador você tratar aquele que erra ou que está em desvantagem, ou vulnerável, sem você se pôr num pedestal de superioridade, sem, como apareceu sem rachar ainda mais a cana rachada e sem amassar mais o pavio que fumega, né? Jesus fugia dessa postura, e isso é um desafio para nós. E aí, Josué, volto contigo, estou contigo, é só pelo Espírito Santo de Deus que vai trabalhando a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, vai amansando as nossas, vai pondo essa lágrima nos olhos, esse choro na voz, sem que a gente também deixe de falar o que precisa ser dito. E esse acho que é o grande desafio, é esse equilíbrio, né? Que vamos, se a gente chegar lá, né, Fernando? Vamos ver de quarta e na quarta. Queria ressaltar um aspecto aqui, é que, principalmente, comportores, viu, pastor Hélio? Você que foi um líder de comportagem no Velho Testamento, geralmente existe a frase que fala assim, eu não aceito o não como resposta. Os comportores, algumas profissões, são pessoas muito persuasivas, e essa mulher, ela deixou esse legado. Jesus até deixou espaço no diálogo com ela, mas a expressão do verso 25, assim, socorre-me, Senhor, socorre-me, eu estou precisando de ajuda. A fé dela estava sendo testada. E se você está ouvindo a lição nessa noite, aí pelo Facebook da Paulistana, eu não sei se talvez você também vai falar com essa mulher, você já orou, talvez a sua oração não tenha sido atendida na velocidade que você estava esperando, e aqui tem uma lição. O mesmo Deus que atendeu essa mulher cananeia, ele está muito interessado na sua felicidade, no seu crescimento espiritual e fazer com que você se torne uma pessoa relevante no reino de Deus. Maravilha. Bom, você que está participando aqui, mandando a sua contribuição, tem muitas participações legais, né? Eu queria, antes da gente passar para terça-feira, fazer um comentário, né? Eu conheço poucas pessoas, aliás, eu oro muito para Deus, peço muito para Deus, mas eu tenho que me concentrar muito para conseguir fazer o que essas pessoas fazem. E assim, poucas pessoas que, quando conversam com alguém, colocam sempre o outro no centro da conversa e fazem com que o outro apareça e não ele, né?
poucas pessoas assim eu conheço, né? E eu percebi isso, até a primeira vez demorou muito para eu perceber, mas eu percebi que essa pessoa com quem eu conversava, sempre que a gente conversava, ela estava perguntando sobre mim, sobre a minha vida, como eu estava. Ela começava a falar isso e aquilo, apresentar coisas boas do meu caráter, isso, aquilo. Bom, e era muito bom conversar com essa pessoa. E, de repente, puxa, ele sempre me coloca como centro, né? Eu vou citar o nome dessa pessoa, é um pastor aposentado, já com uma certa idade, é o pastor Arnaldo Henriques, né? A quem eu admiro bastante, né? E ele sempre coloca outra pessoa, ele tem um olhar assim sempre para o outro. Para mim é uma imagem muito interessante daquilo que Jesus pensava. Eu há um tempo oro, mas eu tenho que me concentrar muito, não é natural meu, aquilo parece que se tornou natural para ele, né? Eu espero que algum dia isso se torne natural para mim. Muitas vezes eu não percebo a necessidade do outro, muitas vezes, a maioria delas, eu me coloco no primeiro lugar, né? No centro da conversa. Aqui tem o Gilson Moura, diz assim, tem uma pergunta, como lidamos com as perdas espirituais? E de perdas espirituais ele está citando uma coisa muito interessante, gostei muito, ele diz assim, as perdas espirituais são o seguinte, que é a maneira como administramos, ou como a missão com os nossos possíveis conversos, sem abandonarmos os que desistiram, porque realmente a gente tem esse costume, né? A gente trabalha com uma pessoa e ela não decidiu, ela não caminhou, e a gente vai para outro e vai deixando um monte de gente pelo meio do caminho, né? Então eles dizem assim, como que a gente faz isso aqui sem deixar para trás aqueles que em certo momento não decidiram e desistiram da caminhada, ou os que já foram e foram abandonados, né? Essa é uma atitude de pastoreio nossa. Pois não. Sabe, Fernando? Vai, Hélio. Vai lá, Dermival. Vai você, Dermival. Tá bom. O velhinho vai aqui. É interessante, por exemplo, Jesus teve contato com Nicodemos e só por ocasião da morte de Jesus é que Nicodemos toma posição, né? Você vê que e José de Arimateia também. Eu me lembro de um senhor onde fui pastor no Sul aí há 36, 37 anos atrás, que ele trabalhou com uma família durante mais de 20 anos, e trabalhando com eles, e dando estudo, e trabalhando, uma família muito católica, muito honesta, muito correta. E depois de 20 anos, eu lembro bem disso, porque foi exatamente nesse período da transição em que eles se tornaram adventistas que eu cheguei lá para ser pastor. Uma família que tinha uma empresa, eles tinham uma casa com materiais de construção, uma família bem situada, e foram 20 anos, ele não desistiu, ele trabalhava para eles, ele fazia entrega de materiais. Então, nós não podemos desistir, não devemos desistir. Jesus não desistiu de Nicodemos, não desistiu de ninguém. Eu posso contar uma história pessoal aqui, da qual eu me envergonho? Pastor Josué, você Oi. conta a história e já pula para terça-feira para nós. Não, mas então, espera, Fernando, antes de pular para terça e antes da história do Josué, só vamos lembrar do contraste que, na mesma segunda-feira, Jesus atende uma mulher fora dos domínios de Israel e depois atende uma mulher, uma judia. E ela é alvo do mesmo preconceito, da mesma rispidez dos discípulos, né? E, mais uma vez, interessante que a Bíblia não diz quem era essa mulher, a gente imagina quem fosse, mas a Bíblia não diz, então ficamos por aí. E, mais uma vez, Jesus fala que o gesto dela seria reconhecido e seria contado enquanto esse evangelho fosse pregado. Então, veja que muitas vezes o preconceito pode acontecer fora de casa, como pode acontecer dentro de casa. E nós estamos vivendo hoje dias muito difíceis, com posições muito polarizadas, de ataques pessoais. As pessoas têm usado a internet de uma maneira para golpear, para machucar as pessoas, sem se importar da forma como estão dizendo, a quem estão atingindo. Isso é um grande desafio para nós. Como eu posso me posicionar sem ferir as pessoas, sem maltratar as pessoas? E Jesus, mais uma vez, valorizando aquele gesto, né? Valorizando e conhecendo o coração daquela pessoa, ele enaltece, ele exalta
a gratidão daquela mulher e, mais uma vez, nos ensina uma preciosa lição. Nós vamos pedir muito a Deus, né, Fernando e amigos, que Deus tire de nós, nos esvazie de todo preconceito, de todo senso de justiça própria, de toda aparente capacidade de julgar tão prontamente as pessoas, que a gente possa ter muito mais amor do que vontade de exercer juízo, que a gente possa ter muito mais expressão de carinho do que condenação. Amém. Pastor Josué. Então, o que eu ia falar há 2 meses atrás aí... Ele até esqueceu. Nem tanto, né, Josué? Menos, né? Há 2 minutos. Era em função à questão da pergunta que um irmão que está nos acompanhando, falando de desistir das pessoas e tal, né? E eu quero contar uma história da qual eu me envergonho. Quando eu estava entrando na obra, 6 meses depois eu fui para o evangelismo. E a gente, como obreiro bíblico do evangelismo, a gente trabalha, né, dando estudos bíblicos para as pessoas e tal. E eu recebi o endereço para visitar uma família, comecei a estudar com eles, mas na minha cabeça eu achava que eles não tinham muito futuro para essa questão do batismo, né? E aí eu procurei um obreiro, amigo nosso ali da campanha. Eu disse: você não quer trocar de interessado? Eu te dou esses aqui, você me dá os outros lá. Você vê aonde chega a incapacidade do ser humano, da sua falta de sensibilidade, né? E entender, e insistir, e persistir. E o que aconteceu? Esse casal, eles se batizaram. Esse casal que eu, abandonei, né? Eles se batizaram. Interessado, pastor Josué? Como é que é? Você perdeu o interessado? Pô, você veja. Então, a gente precisa dessa unção do Espírito para ter essa sensibilidade, né? De a gente não desistir das pessoas. Então, eu acho que eu meio aprendi a lição, né? Hoje eu estou há mais de 3 anos com uma pessoa, né? Visitando, trabalhando com essa pessoa e não estou desistindo. Eu acho que a gente não deve desistir nunca de ninguém. E você pediu para a gente já falar da terça-feira. A terça-feira fala apresentando a verdade com amor, né? E tem uma frase que eu ouvi já há muito tempo, diz assim: nunca permita que a sua verdade seja maior do que o seu amor. Às vezes a gente põe a verdade na frente do amor, né? E isso nos relacionamentos, né? Também, né? Vem cá, agora eu vou te falar uma verdade, né? E aí a gente vai e arrebenta, né, com a pessoa, porque essa é uma verdade, né? Então, essa questão da verdade e do amor, o amor ele precisa preceder a verdade, né? Até para que essa verdade seja acolhida. Senão, essa verdade, às vezes, bate e não faz o efeito. E a lição de terça-feira justamente mostra como Paulo, né? Como essa figura, esse evangelista dessas 3 viagens missionárias, esse evangelista extraordinário, ele escrevia os seus livros fazendo admoestações, fortalecendo a fé das pessoas que haviam aceitado o evangelho, mas sempre, como no caso aqui de Tessalonicenses 1:1-4, ele fez uma série de elogios, né? Elogiou a fé que estava crescendo, elogiou o amor que estava crescendo, elogiou a circunstância que essas coisas estavam acontecendo e elogiou o testemunho também. Então, eu tenho certeza que Paulo é um exemplo muito importante de como ele conseguia mesclar a verdade que precisava ser dita para corrigir a fé deles, para eles crescerem em amor, mas sempre ele mesclava. Ele conseguia um bom resultado porque seguia o método de Jesus. Essa questão do amor que precede a verdade, né? Tem aqui o Sérgio Luiz Moreira, ele colocou uma contribuição assim: pastores, eu sei que ir à igreja e professar uma fé é fundamental, mas respondam qual era a placa da igreja de Jesus, né? Eu quero colocar essa pergunta aí para fazer uma mistura aqui, dar uma apimentada, ou para nos ajudar a elucidar, porque a pergunta dele é muito boa, né? Essa questão de Jesus colocar o amor antes da verdade, né, que nós temos.
Fernando, você fez a menção do exemplo do jovem rico e de Nicodemos. Eu volto com o jovem rico. Interessante aqui no relatório de Marcos, nós vamos encontrar Jesus, o Marcos escrevendo que, então, fitando, né, olhando para o jovem, o amou, e então disse, vai, vende tudo que tens, depois vem e segue. Então, Jesus, primeiro ele demonstra, ele derrama todo o amor. Ele já começou demonstrando esse amor ali na cena com as crianças, que antecede a experiência do jovem rico. E ele foi tocado por aquela cena, Jesus tocando as crianças e pondo-as no colo e abençoando as criancinhas, e depois ele sente esse amor de Jesus na vida dele. E aí ele vem com a recepção da verdade, né? Porque esse é outro ponto que a lição da terça-feira destaca. Jesus não ficou só no amor, só na demonstração de carinho com o jovem rico. Ele apresenta a verdade, e acho que esse é um grande desafio para nós. A gente tem a tendência de operar muito nos extremos. Eu fico só na parte aí no love, né? Só no amor, no carinho, só no lanchinho, e não entra na verdade. Então, eu acho que esse é um grande desafio para nós, né? E sobre a questão aí da placa da igreja, não sei, acho que o Erno é o mais habilitado a responder para nós, que a especialidade dele justamente é essa questão missional. Então, Erno, não sei o que você acha. Eu penso que Jesus era a igreja, né? Ele era a placa da igreja, mas vamos ver o que o Erno tem a dizer para nós aí, Fernando. Esse assunto de igreja é um assunto complicado, porque Jesus nunca... A única igreja que foi recomendada que fizesse não deu certo, foi derrubada várias vezes, e depois da diáspora teve lá as sinagogas, né? Então, na realidade, às vezes, até o caso da Samaritana e outros casos, o lugar de adoração, hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter a missão de Deus dentro do coração, ungido pelo poder do Espírito Santo para amar as pessoas, e essa igreja pode ser de que maneira? Pode ser orgânica, pode ser virtual. A gente sempre tem uma visão muito patrimonialista da construção de prédios, mas eu acho que as lições que nos deixam aí o Uber, Airbnb, né, que não tem estrutura própria, apenas o serviço, o evangelho é essa, como diz um autor, é essa conspiração da bondade, né? Um livro maravilhoso que eu gosto muito, essa conspiração da bondade, que é uma linguagem que o mudo fala e o surdo entende. E aí Ellen White tem um texto aqui que eu gosto muito, vocês leram com certeza, que diz o seguinte: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde hoje há apenas uma. Independente da placa, a expansão do reino não depende de qualquer construção, depende da sua aceitação do evangelho e viver à altura desse evangelho. Nesse texto que você leu aqui, pastor Erno, diz assim, se nós nos humilhássemos, né? E eu acho que, às vezes, a gente tem uma postura muito arrogante, sabe? Muito arrogante. Então, nós temos a verdade, e aí a gente quer pouco ouvir sobre o que o outro tem a dizer, né? E a nossa postura, em vez de abrir portas, ela vai fechando portas, né? Porque a gente, sabe... E a gente despreza a experiência espiritual que as pessoas têm, aonde elas têm, com o conhecimento que elas têm, né? Então, a gente acha que só esse caminho, esse pedaço, né, é que ele faz a diferença na minha vida, tem que ser daquele jeito. Então, essa questão de nós nos humilharmos perante Deus, né, e sermos bondosos e corteses, né, nós aceitarmos esse outro com a formação que ele tem, com o conhecimento que ele tem, a gente agregando valor à experiência que ele tem, né? E aí, abrindo a porta de a gente poder compartilhar com o outro aquilo que é correto, que faz bem e que a gente tem uma experiência positiva. Então, eu acredito que a gente precisaria trabalhar um pouco, nós como igreja, né? Dessa nossa prepotência, arrogância, achar que nós somos melhores que os outros e, na verdade, não somos. Eu acho que a gente teria bastante coisa para falar da terça, mas acho que a gente precisa pular para quarta-feira para conseguir chegar no fim.
Então, vamos lá, no fundamento da aceitação. E eu quero começar com a participação aqui da Cíntia, Cíntia Pires Martins. Ela diz assim: pastores, vocês perceberam como Jesus tinha tato e sensibilidade com as mulheres de sua época, mesmo vivendo em uma sociedade com sérias limitações? As falas dele são célebres e João conseguiu absorver e descrever cada momento expondo esse amor na voz. Olha só, ela ressalta como Jesus tratava as mulheres dentro de uma sociedade mais machista do que a de hoje ainda, né? E a parte de quarta-feira fala do fundamento da aceitação. O que é que vocês me dizem sobre isso? Fernando. Pastor Williams precisa falar agora. Quem? Eu? Pastor Williams. Eu já ia falar mesmo. A aceitação é realmente a principal característica de Jesus. Ele sempre foi de acolher, de abraçar, ele recebia crianças, tudo. E a observação que, como é o nome da menina que falou aí? Fez a pergunta, Fernando? Não me pergunta de novo. É a Cíntia. A Cíntia. E a observação da Cíntia é muito procedente. Jesus começou o seu ministério de milagres atendendo o pedido da sua mãe, lá nas bodas de Caná. Ele esteve disponível para uma mulher adúltera, ele deu esperança para Maria Madalena, ele deu rumo para a vida daquela samaritana, ele atendeu a cananeia. Quer dizer, realmente a observação que a Cíntia fez é muito válida, porque ele aceitava essas pessoas rejeitadas. E na época dele, a mulher não era nada, não tinha valor nenhum. Então, graças a Deus por Jesus ser desse jeito. E isso é o nosso exemplo. Nós devemos, como o Josué acabou de falar, ter essa percepção mais aberta, mais envolvedora, de maior aceitação das pessoas como elas são, e a partir daí falar do amor de Jesus. Fernando, as duas passagens que são usadas pelo pastor Mark Finley, que é o autor da lição desse trimestre, para apresentar como fundamento da aceitação, é Romanos 15:7 e Efésios 4:32. E para mim, esses dois textos, eles apresentam, Romanos 15:7 fala realmente de acolhimento. Essa é uma palavra muito importante, acolhimento. E Efésios fala de bondade, compaixão, de benignidade, que é a bondade posta em ação. Então, no fundamento da aceitação está o gesto do acolhimento comparado por Paulo ao exemplo de Cristo, como Cristo nos acolheu, nós devemos acolher aos demais, já vimos quantos exemplos aqui de pessoas que Cristo acolheu, e também do nosso trato com benignidade, com compaixão, ou seja, devemos pôr a nossa bondade em ação, na prática, não deve ser só uma bondade teórica, mas uma bondade em ação. Então, esses dois textos estabelecem esse fundamento, acolhimento e bondade ativa. Elas dirigem o nosso trato, devem dirigir o nosso trato com as pessoas. Pastor Hélio, e também tem um texto aqui de João 13, que o primeiro foi acolhimento, perdão e o amor. Essa era a estrutura que Jesus utilizava e a gente tem que memorizar, entronizar no coração para ser mais semelhante a ele e pedir a unção do Espírito para a gente ter esse coração como Jesus tinha. Amém. Humanamente falando, não é fácil a gente aceitar o outro do jeito que ele é, não é verdade? Que a gente tem um padrãozinho pequenininho, né? Uma forma, do jeito que a gente quer que as pessoas reajam, que elas falem, né? Que elas acreditam, que elas creem, que elas pratiquem, né? E aí a nossa forma é pequena e é difícil a gente aceitar o outro. Então, a gente precisa passar por um processo de contemplação de Jesus, de quem era esse homem extraordinário, como ele via as pessoas, a importância que ele dava a elas e essa capacidade de amar o pecador e condenar o pecado. Essa, eu acho que é uma equação dificílima. Se a gente não tiver a unção divina, a gente não consegue. Inclusive, tem aqui o comentário do Fábio Roberto Silva, ele diz assim, devemos continuar como igreja a seguir os passos de Jesus na questão de que
prioridade são as pessoas e não as coisas, né? Não os prédios, não... Quer dizer, as pessoas são a prioridade, nos colocar no lugar das pessoas. Vou aproveitar que eu peguei a palavra e dar um pulinho para quinta-feira, tá bom? E vamos pegar aqui na nossa quinta-feira. A gente já veio comentando... Eu estava prontinho para falar mais de acolhimento, Fernando, mas vamos para quinta-feira. Aqui veio... De repente, você enrola a gente aí e põe também, sabe? Tá bom, Fernandinho. Aqui diz assim, equilíbrio entre verdade e amor. A gente comentou alguma coisa durante a lição sobre essa coisa da verdade e o amor, mas aqui dá uma abertura maior para nós falarmos e a lição tem outros comentários. Vamos comentar sobre verdade e amor. Quando verdade e quando amor e como é que é esse negócio. Vou comentar o que o Hélio disse, né? Que tem extremos, né? Muitas pessoas chegam só colocando as doutrinas que são diferentes as nossas das outras pessoas, né? Então, enquanto pessoa de uma religião, doutrina diferente, doutrina só as diferenciais. E outras só ficam na amizade, só comendo junto e tal, e nunca chegam a apresentar nada. E as pessoas ficam até numa ignorância espiritual, né? Então, como é que é esse equilíbrio? Fernando, eu estava visitando uma igreja aí no Brasil e um pastor muito bem sucedido no seu ministério pastoral. A gente percebia a forma como ele conduzia a sua igreja, uma igreja importante na cidade, essa que eu estou me referindo. E um dia eu perguntei para ele, lá durante uma programação, eu perguntei para ele, pastor, como é que você conduz esse trabalho, especialmente dos pequenos grupos? Porque alguns pequenos grupos parece que não conseguem passar desse momento da sociabilidade. Não, pastor, aqui é o seguinte, a sociabilidade é muito importante porque ela acolhe, ela atrai, ela é hospitalidade, ela cria um ambiente, mas cada pequeno grupo tem uma ou mais duplas, que são geralmente casais, que não só se importam em receber bem as pessoas, mas depois visitam essas pessoas em horários combinados para compartilhar com eles um aprofundamento da palavra de Deus. Resultado, ele tinha a igreja dele praticamente 70% de sua igreja em pequenos grupos e a maioria, 99,99% dos membros batizados permaneciam na igreja, não se afastavam da igreja. Por quê? Ele combinava esse acolhimento social, que é fundamental, é importante, e para nós brasileiros isso tem um grande significado, mas ele complementava isso com alimento sólido espiritual, com fundamento bíblico, visitando as pessoas, e ele depois assumia a classe batismal no sábado de manhã. Eu posso até não pregar, mas a classe eu não terceirizo, eu não delego. Eu estou aqui todo sábado de manhã, faço essa classe, mesmo que algum outro pastor pregue, mas essa aqui, essas pessoas eu trago para o meu pastoreio e vou dando atenção. Resultado, as pessoas iam sendo batizadas e permaneciam na igreja. E a igreja crescendo em todos os sentidos. Então, a gente tem que ter essa percepção, e não é tão complicado, mas também não é tão simples. A gente quer logo meter aí todas as verdades, levar a pessoa ao batismo e já vamos para a próxima turma. E não é bem assim. Tem todo um processo que a gente tem que desenvolver com amor, com carinho, compreender as pessoas, relacionar-se com elas e, ao mesmo tempo, colocar a mensagem. Fernando, pode falar. Não, você, Williams. Por favor. Eu só ia falar que tem muita gente que usa a verdade sem amor. É como se fosse um chicote. E faz isso em nome de Deus, entendeu? O equilíbrio entre a verdade e o amor é assim: você pode dizer o que você quiser, sendo verdadeiro, mas que tem uma atitude amorosa. Também não é por causa de amor que você vai ter falsidade, duas caras, ou uma atitude apoiando a mentira. Então, esse equilíbrio entre verdade e amor, essa balança aí, ela é indispensável pela unção do Espírito e para poder nós atrairmos pessoas para Jesus. Eu só gostaria de chamar a atenção aqui, nessa lição de quinta-feira, para o texto de 1 Pedro 3, 15, 16, que, na verdade, é o verso para memorizar, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Eu acho que aqui está o fundamento, a base, para que a gente tenha essas atitudes de amor, de aceitação, de acolhimento.
Então, nós nos fazemos senhores da nossa própria vida. E nós não colocamos a Jesus como o nosso Senhor. É isso mesmo. Tipo, olha, o jeito que você tem que ser, que fazer, é esse, não é do seu jeito. E aí ele diz assim, e vocês precisam estar prontos para responder a todos que pedirem razão da esperança que há em vós. E aí acrescenta, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Amém. Então, eu acredito que nós precisamos estar nos olhando e percebendo como é que nós estamos agindo em relação a esse assunto, na defesa da nossa fé, e se tem esses componentes de amor, de mansidão e temor, que às vezes falta um pouco na gente. Amém. Eu gostei muito do que o autor colocou no primeiro parágrafo, que diz o seguinte, olha, a verdade sem amor leva a um legalismo asfixiante, que sufoca a vida espiritual. O pretenso amor sem a verdade leva a um sentimentalismo tolerante, tolera tudo, sem consistência. E então a terceira equação, que é adequada, a verdade apresentada com amor leva a uma experiência genuína que dá direção, propósito, rumo e certeza. Muito lindo esse. Eu já coloquei o infográfico aí para ilustrar o seu pensamento. Legal. Então comenta ele, Brown. Não, já foi comentado, é isso aí. Ilustrou. Eu queria fazer um comentário, Fernando. Tá vendo? Demival, vai lá. Eu queria fazer um comentário. O problema que eu vejo, eu vou tentar expressar aqui. Quando eu me apresento como um defensor de Deus, um defensor da igreja, um defensor da doutrina, sou um apologeta, aí você já percebe que tem uma pessoa arrogante, afetada, ela quer vencer com argumentos, né, com ideias. Eu acho que nós precisamos estar embasados, na verdade, sim, eu preciso conhecer a razão da minha fé. Mas, sabe, quando eu quero colocar, de certa maneira, o meu eu à frente e não a humildade, como o pastor José falou, Deus não precisa de alguém para defendê-lo. Essa igreja não precisa que eu a defenda, e nem a doutrina precisa que eu a defenda. Ela é divina, é de Deus. Então, eu tenho que apresentar isso com amor, com bondade, né? Com aceitação. Eu acho que aí vai haver uma grande diferença. Hein, Derby? Tem um pensamento que diz que Deus não precisa de defensores, ele precisa de testemunhas, né? Isso aí. A Eva fez isso, né? De tentar defender Deus para a serpente, né? Eu lembrei de uma historinha aí, um negócio que aconteceu comigo um tempinho atrás. Eu ia fazer uma viagem de avião, né? E eu orei bastante para Deus para direcionar, me colocar do lado de alguém. Então, era um avião pequeno. Eu antes de sentar, peguei a Bíblia, eu estava sentado do lado do corredor, eram 2 assentos, do meu lado tinha uma senhora, e ela estava vestida de um jeito que era característica de uma religião evangélica que tem aí, né? E eu percebi, mas peguei minha Bíblia e comecei a ler. E só disse olá para ela e tal, e comecei a ler a Bíblia. Mas ela estava ali meio ansiosa, e de repente ela não aguentou e disse assim, de que religião? E eu falei, pois não, de que religião a senhora é? Aí eu falei, eu sou adventista do 7º dia e tal. E a senhora? Ela falou a religião dela. Aí ela diz assim, escuta, por que vocês guardam o sábado? Me explica aí, né? E aí eu peguei e falei para ela, olha, eu queria pedir licença para a senhora, assim, mas se a senhora me permitir, eu gostaria de não falar por que a gente guarda o sábado. Era uma doutrina totalmente distintiva do que ela acreditava, né? Ela falou, mas por quê? Eu digo, porque se eu for explicar para a senhora, eu vou ter que abrir a Bíblia, mostrar vários textos, vai dar a impressão que eu estou querendo dizer que eu estou certo e a senhora errada, e não é isso que eu quero fazer, né? Mas se a senhora me permitir, eu gostaria de falar para a senhora como é que acontece o meu batismo do Espírito Santo. E ela disse, o quê? Na igreja adventista vocês têm batismo do Espírito Santo? Eu digo, temos. Fernandinho. E aí, comecei a falar para ela e compartilhar com ela a questão do batismo do Espírito Santo, né? Aleluia. E foi tão gostoso, tão agradável, nós fizemos assim uma amizade, né, grande. E aí, no finalzinho, por conta da amizade, eu saí com o endereço dela e o contato. Ela aceitou fazer um curso com a Novo Tempo, né? Não sei o que aconteceu com ela aí, mas
Deus abre portas de um jeito diferente. A verdade tem o seu momento para ser colocada, né? A gente não pode atropelar as coisas, né? Eu queria, antes de terminar a lição, que nós já passamos um pouquinho, mas tá bom, hoje eu estava contando que a gente ia passar, só não contei para vocês. Mas aqui na quarta-feira, teve uma pergunta aqui do Marcos Freire. Ele só fez uma pergunta assim: pastores, poderiam responder a pergunta do rodapé da quarta-feira? E eu fui ler qual era a pergunta do rodapé, porque eu não tinha lido essa pergunta, pelo menos não me lembrava. E eu acho que o Marcos Freire deve ser professor da Escola Sabatina, e ele deve ter pensado: se me perguntarem isso amanhã, eu não sei, porque a pergunta é difícil. Então, vocês se virem respondendo essa pergunta agora aqui. É assim, ó: é possível aceitar um indivíduo sem aceitar o comportamento pecaminoso dele? Como acolher as pessoas e, ao mesmo tempo, não desculpar nem tolerar o pecado? Essa é a pergunta. E, embora a gente já tenha ido até quinta, nós estamos voltando na quarta e vamos terminar com o comentário dessa pergunta aí. Quem se habilita? Pastor Erlo Brown. Na realidade, quando a gente vê o método de Cristo, a gente tem todos os indicadores aí como a gente tem que fazer. Só que muitas vezes, como já foi citado, o texto de Lucas, a gente tem mais uma visão de verdade sem a dose adequada de amor. Então, Jesus sempre aceitou o pecador sem aceitar o pecado. E é essa unção e esse discernimento do Espírito Santo que cada líder, cada irmão, todos nós temos que ter, para poder sermos mais semelhantes a Jesus e separarmos uma questão de um ato pecaminoso do processo de aceitação que uma pessoa precisa até para conhecer esse amor distintivo de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um exemplo. Nós temos vários desafios sociais nessa questão, né? Estava aqui lembrando, por exemplo, pessoas que têm uma opção sexual diferente daquela que nós, como igreja, cremos, pregamos e adotamos. Como é que nós lidamos com esse tipo de pessoa? Essa pessoa que procura a igreja, ela será bem-vinda? Claro que será bem-vinda. Devemos tratá-las bem? Devemos tratá-las bem. Devemos respeitá-las? Sim, devemos respeitá-las. Agora, devemos também, ao mesmo tempo, além de expressar nosso carinho, nosso acolhimento por elas, demonstrar para elas o que a palavra de Deus diz a respeito desse aspecto da vida. E se ela desejar fazer parte do nosso corpo congregacional, ela vai ter que fazer uma opção. Ela vai ter que fazer uma escolha a respeito desse aspecto da sua vida. A questão é sempre muito delicada, não tem nada fácil. Eu citei um exemplo muito extremo e muito delicado. Agora, nós não podemos deixar de expressar o que nós cremos a respeito de aspectos como esse, mas devemos fazê-lo sempre com amor, com respeito, respeitando a compreensão que a pessoa tem, mas também esperando que a pessoa respeite as convicções que nós temos. Essa reciprocidade é muito importante. E eu acredito que nosso amor jamais deveria, nossa expressão de amor e respeito jamais deveriam diminuir diante de reações contrárias, de discordâncias ou de pensamentos completamente diferentes daqueles que nós acreditamos serem a nossa norma de conduta. A questão é que a gente às vezes mistura as coisas e se torna ríspido e refratário às pessoas que discordam de nós, que não pensam como a gente pensa. E esse é o ponto que eu, mais uma vez, volto à preciosa contribuição do Josué. Esse é o ponto que a gente tem que ser dominado pelo Espírito, temos que ser aperfeiçoados pelo caráter de Jesus para poder, mesmo assim, quando o jovem rico diz: Senhor, ele retirou-se triste. Jesus depois fez um comentário dizendo: olha, eu lamento muito, mas para vir para o céu, ele teria que vender tudo. Então, às vezes a gente tem que dizer o que tem que dizer e às vezes as pessoas não vão ficar conosco, elas vão se retirar tristes, mesmo a gente tendo todos os cuidados. Fernando, só um comentáriozinho rápido. A lição fala sobre desenvolvendo uma atitude conquistadora. Eu queria lembrar o grande desafio
que é levar a mensagem de salvação em Jesus para bilhões de pessoas que não creem em Jesus, alguns nunca ouviram falar em Jesus, outros são agnósticos. Então, existe uma enorme quantidade de pessoas, especialmente fora do Brasil, que precisa ser alcançada, e a gente precisa ter essa habilidade pelo Espírito de entrar em contato com elas e compartilhar da esperança. Agora, uma coisa assim, num sentido, o Brasil é um país cristão, mas é um país que acolhe uma grande quantidade de pessoas de outros países. E nessas comunidades, nós temos uma representação de todas essas preferências e religiões e tudo mais. Então, o Brasil é um lugar de muitas oportunidades para poder a gente conquistar o coração das pessoas, falar de salvação, falar do amor. E talvez essas pessoas possam compartilhar com seus compatriotas em outros lugares sobre o que elas acabaram de descobrir. Muito importante desenvolver essa atitude conquistadora, amorosa. Maravilha. Queridos, vamos dar aqui mais ou menos, para vocês darem o seu tchau, né? Mais ou menos 1,5 segundos para cada um. Tudo isso? Rapidinho, mas Acabou. uma consideração final. Vamos lá. Vou começar aqui na minha tela, vamos começar pelo Josué. A minha consideração final em relação a essa lição, quando diz que nós devemos ter uma atitude conquistadora, é a questão do foco da nossa vida. Qual é o foco da nossa vida? É conquistar pessoas para Jesus, ou é a gente se estabelecer aqui na Terra, ter boa aposentadoria, boa casa, uma boa condição de vida? Então, eu acho que quando o nosso foco estiver nas pessoas, aí a gente vai querer ser para com as outras pessoas o que Jesus era, para conquistá-las para Jesus como o alvo principal e prioridade da nossa vida. Amém. Amém. Erlo. Olha, se a questão é conquistar e conquistar essas pessoas, a melhor coisa que a gente aprende ao ler sobre Jesus é usar o método que ele usava. Ele se misturava com as pessoas, ele atendia as necessidades e depois ele dizia, vem e segue-me. Eu vi um texto aqui agora do Caminho a Cristo, na página 12. Depois, pastor Fernando, responda lá para esse. Não posso ler o texto aqui, porque era um parágrafo, mas o primeiro parágrafo do capítulo 12 mostra como Jesus nos orienta a tratar as pessoas da pergunta que ele fez aí. O método de Cristo é o segredo para a gente ter sucesso na atitude conquistadora. Bacana. Pastor Demival. Eu volto ao começo, às minhas primeiras considerações. Eu acho que o desafio para mim é ser inclusivo como Jesus foi inclusivo. Eu não vou ter medo de apresentar a verdade, eu tenho que estar preparado para isso, mas ser inclusivo. Eu tenho que demonstrar amor, demonstrar graça. Eu tenho que ter olhos como os olhos de Jesus, que veem aquilo que pode acontecer com essa pessoa, como ela pode ser transformada e que potencial ela tem. Ela tem que perceber que eu a amo de maneira incondicional. Essa inclusividade de Jesus para com todos é um desafio para mim. Eu acho que é um desafio para você também, como incluir todos, porque aí eu terei uma atitude realmente conquistadora. Maravilha. Pastor Williams. Nós temos a tendência sempre de ser amigos dos amigos, ou amigos das pessoas que se parecem conosco. Mas, pelo poder do Espírito, nós somos impulsionados a enfrentar as diferenças e compartilhar esperança para pessoas que não têm nada a ver com a gente. Naturalmente que a preferência, a zona de conforto da gente é estar aí com os amigos, mas que Deus nos motive a sermos missionários para outras pessoas, para pessoas que não são da nossa relação, porque de repente você vai ser uma bênção para elas. Amém. Pastor Hélio Carnassale.
Eu fiquei pensando, Fernando, com quem eu me identifiquei nessa lição. Tantos atores, né? Jesus, os discípulos, a mulher samaritana, a que derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, a mulher Ciro-fenícia. Normalmente a gente tem a tendência de se imaginar na melhor condição possível, né? No personagem mais idealizado possível, né? Será que eu já fui alcançado por Cristo como essas pessoas foram? Será que Jesus já propiciou na minha vida todas essas transformações que pudemos testemunhar na vida dessas pessoas? Eu gostaria de viver essa experiência, de ter certeza de que eu estou sendo objeto desse amor incomparável de Cristo, esse amor acolhedor, esse amor perdoador e transformador, e que isso faça em mim as mudanças que eu preciso na minha vida para que eu possa, então, imitar a Jesus, para que eu possa ser um imitador de Cristo, amando, acolhendo, perdoando, não julgando, falando a verdade com amor, ensinando, apontando o caminho da salvação com amor. Eu penso muito com quem eu vou me identificar nessa lição, e eu quero, mais do que nunca, estar identificado com aqueles que receberam que foram objetos desse amor, desse carinho da pessoa do Senhor Jesus. Maravilha. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que na pergunta aqui, né, é possível você aceitar alguém sem aceitar os pecados dela? E como não ser indulgente com isso, né? É incrível como Jesus tratou com muitas pessoas, né? E com Judas, por exemplo. Judas foi uma pessoa a quem Jesus não jogou fora, né? Ele deixou do lado dele o tempo todo, mesmo sabendo quem era Judas, né? Então, mesmo essas pessoas a quem nós julgamos mais pecadoras do que nós, ou menos merecedoras do que nós, porque às vezes nós colocamos a verdade e conhecemos a verdade, mas não, talvez, no conhecer bíblico, porque o conhecer bíblico é um conhecimento íntimo de praticar e de viver aquilo, né? Então, essas pessoas que não vivem essa verdade na qual nós cremos e que nós julgamos ser mais pecadoras do que nós, né? Mesmo que elas não aceitem aquilo que nós estamos falando, ou que é ensinado pela Bíblia, ainda assim nós devemos tratá-las bem, com amor, devemos respeitá-las e deixá-las nos acompanhar pelo caminho, né? Não abandoná-las pelo meio do caminho, seguindo o exemplo que o Senhor Jesus também nos deu. Bom, gente, muito obrigado a vocês, meus amigos, por me acompanharem hoje. Aí, olha, o Facebook aqui tem muitas mensagens, não consegui ler quase nada, né? Algumas poucas. Você que está nos acompanhando e que participou também, tivemos vários pastores, amigos, colegas, irmãos, gente que nós conhecemos por aí, por esse Brasil todo, aqui acompanhando, né? E eu quero agradecer. Na semana que vem, nós estamos de volta aqui às 20 horas de novo. Você é o nosso convidado especial. Obrigado por ficar hoje até às 9h20, né? E que Deus abençoe a todos. Vamos orar antes de... Fernandinho, me dá 30 segundos para fazer um comercial? Pois não. Amanhã, 15 horas de Brasília, nós vamos apresentar nos canais oficiais da divisão, Adventistas Brasil, Facebook e YouTube, o Seminário Internacional de Liberdade Religiosa, que vai trazer para toda a América do Sul as palestras do doutor e pastor Ganun Diop, Nelo Burtia e Bettina Krause, que são os líderes da área de liberdade religiosa da Associação Geral. Vai ser uma oportunidade maravilhosa, eu já ouvi as palestras, tão lindas, então se conecte lá, se você puder, 15 horas de Brasília, nos canais Adventistas Brasil. Acho que vai ser um momento muito legal para a gente aprofundar a nossa compreensão desse tema tão importante que é a liberdade religiosa. Valeu, Hélio, importante. Josué, ora conosco para a gente terminar, por favor. Oro sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento tão feliz de estarmos meditando e refletindo sobre a Tua palavra. E o destaque maior é esse Jesus maravilhoso, esse Deus encarnado que atendia as pessoas, que acolhia as pessoas, que aceitava as pessoas, que trabalhava com as pessoas, que amava as pessoas, e Ele é o nosso exemplo. Agradecemos porque Ele se submeteu à direção do Espírito. E nós queremos
seguir o exemplo de Jesus, ser como ele é. E põe em nós, Senhor, esse desejo, essa sensibilidade para que nós possamos, dentro de uma intencionalidade, conquistarmos as pessoas para Jesus e para o seu reino. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós, a nossa família, o teu povo e os que estão sofrendo. E aquelas pessoas que não recebem nenhuma oração intercessória em favor delas, nós queremos orar por elas também, para que o Senhor as abençoe e o Senhor nos torne semelhantes a Jesus no amor e no trato com as pessoas. Te pedimos em nome dele. Amém. 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 Deus abençoe a todos, um feliz sábado. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Um abração para todos. Tchau. Tchau.